E assim, após a bonita celebração de Natal, a Igreja nos traz a Sagrada Família para ser lembrada, para meditarmos em cima dessa família, nos seus exemplos e ver o que podemos fazer e ajudar a nossa família. Devemos inicialmente lembrar que a família é a menor célula da sociedade. A sociedade é constituída em municípios, estados, país, grupos assim, porém a família é a menor. Apesar de ser a menor célula da sociedade, é a mais importante. Porque se a família falhar, tudo falha. E nós sabemos disso. Falhou a família, falhou tudo. Hoje, no mundo moderno em que vivemos, nós temos diversos tipos já de família. Tradicionalmente, nós vamos ter o pai, a mãe, o filho ou os filhos. Mas numa vida moderna, nós estamos nos adaptando muitas vezes a uma mãe ser mãe e pai por necessidade, porque muitos pais não assumem a paternidade, aquilo que nós chamamos a paternidade responsável necessária. Outras vezes, nós temos pais que são pai e mãe, ou outras vezes os avós é que criam os filhos. Criaram os filhos, hoje os filhos acabam trazendo netos para casa, porque não têm condições de criá-los, de sustentá-los. E isso é uma realidade que se torna mais frequente no meio de nós. Então nós estamos nos adaptando a tudo isso, modernamente falando. Porque nós temos a concepção tradicional de família como a família de Nazaré. Vejamos, olhando a gruta de Belém, nós temos uma mãe que disse sim a Deus. Faça-se em mim, Senhor, daquilo que for da tua vontade. Como achares melhor, eu estou aqui para lhe atender e cumprir. Nós temos José, o chefe dessa família, que adotou o menino e o criou com muito amor. Com todo o seu coração ele criou esse menino, mesmo adotado. Nós temos um menino que veio para que quando crescesse pudesse redimir, salvar a humanidade. Nós temos então uma família formada ali. Essa família passou por muitas e muitas dificuldades, mas eles venceram tudo. Venceram porque eles estavam unidos no amor. Eles se amavam. Quando a gente ama, a gente defende, a gente protege, a gente luta, a gente passa por cima de todas as dificuldades. E foi o que aconteceu com essa família que nós conhecemos como a Sagrada Família. Hoje nós também temos a dolorosa experiência de ver que existem muitas casas, lares, onde se agrupam pessoas, mas não formam uma família. Estão todos na mesma casa, mas não são família. Por quê? Porque não se amam, se degladiam, às vezes se odeiam, às vezes passam 1 ano ou 2 sem se falarem. Ou dentro daquela mesma casa, um permanece o tempo todo fixo na internet, na televisão, outro no seu canto com o seu Facebook, com o seu MSN, o outro no outro lado com suas dificuldades. Não existe diálogo, não existe ajuda entre um e outro, não existe defesa. Então, nós não podemos chamar isso de família. Vamos dizer, um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. E isso é triste, porque isso não constrói. Muito pelo contrário, isso traz problemas muito sérios para as pessoas. Hoje nós vemos com muita facilidade casais que se separam rapidamente, sem diálogo, sem nada. Nós vemos pais que abandonam às vezes
a mãe com um monte de filhos. E vou embora. Faltou a responsabilidade de assumir aquela família. Pior, com muita frequência nós vemos que quando eles ficam idosos, e eu tenho visto muitos e muitos casos, ficam doentes, depois de passarem 20, 30, até 40 anos longe, vão buscar retornar para aquele lar e exigir que sejam acolhidos, sustentados e cuidados. Fizeram um estrago muito grande na família, com os filhos, que se criaram sem a paternidade, sem o sustento de um pai. Fizeram grandes estragos na vida de uma esposa, e depois querem retornar como se nada fosse, porque não tem mais forças para trabalhar, porque estão doentes. Isso nós temos visto com frequência. Quais são os grandes problemas da família no mundo de hoje? Nós não precisamos nem ir muito longe. Começamos pelo principal, as drogas. A droga está minando o mundo. Nós aqui às vezes reclamamos, mas em Serra Negra nós temos tantos problemas de droga. Sim, temos, mas ainda não são tantos. Existem cidades do mesmo porte que o nosso que estão muito, muito em piores situações. Porque ela vai tomando conta dos nossos jovens, das nossas crianças. E o triste é que por mais que a gente conscientize, a gente fala palestras nas escolas, professores esclarecendo, diretores de escola preocupados, as pessoas que protegem as leis orientando, tudo que se pode fazer, e quando menos se espera, entram gratuitamente dentro dos vícios. Crianças de 11, 12, 13 anos. Uma casa foi assaltada. Morava ali um casal e um netinho de 11 anos. Ninguém entendeu aquele assalto. Foram na saída do hospital, pegaram uma mulher que entrava no carro, apontaram a arma, fizeram ela ir até casa, abrir a casa e dar tudo que tinha. Sabiam até os lugares. Como? Aquele menino, netinho de 11 anos, já estava 1 ou 2 anos no meio de toda uma parafernália da droga. E ensinou a todos os outros onde estavam os valores dentro daquela casa, para que eles pudessem assaltar os avós. Isso é triste. E as notícias que nós vemos de filhos e filhas matando pais e mães. O desespero da família por causa da droga. Então, nós estamos sim com um grande problema e é necessário que nós estejamos unindo forças para, mesmo contra tudo o que possa existir, conscientizar da gravidade do problema da droga, que mina as forças e mina a sociedade. E que muita gente ainda não se conscientizou, porque agora, nesta semana, eu vi um caso muito triste. Um pai que fazia tráfico de drogas com a família, usava droga na frente dos filhos, oferecia para as visitas que vinham ali, na frente de meninos de 12, 13 anos, que acabaram, já estavam entrando na droga, por causa da irresponsabilidade de um pai que não ama, porque se amasse, jamais faria isso. Faltou amor. O outro grande problema é algo que é tão bom para a vida moderna, mas que tantas vezes é mal utilizado: a internet. A internet é bom, nos traz informação imediata, nos traz cultura, conhecimento, e se nós buscarmos, pode nos espiritualizar também, porque ali tem muita coisa boa para nos encher o espírito de sabedoria. Porém, se nós utilizarmos mal, ela vai destruir a todos nós. E a internet é um perigo muito grande para as nossas crianças. A mãe chegou falando: minha filha de 6 anos estava vendo programas, quando eu chegava ela disfarçava, mudava, e eu passei a observar para ver o que ela estava acionando, que sites ela estava entrando. E a mãe teve uma grande surpresa, porque a menina de 6 anos
somente estava acionando sites perigosamente pornográficos. E a mãe toma um grande susto. Então, são perigos que exigem uma observação constante da família, principalmente dos pais e avós. Orientação o tempo todo. E o outro grande problema da família no dia de hoje são as más amizades. E todos nós temos essa experiência de ter tido problemas com más amizades, às vezes nossas, às vezes de nossos filhos, que destroem, que mudam o comportamento, que mudam toda uma estrutura familiar. São os principais problemas. Família que se ama deve estar atenta o tempo todo nesses 3 principais pontos. E nos demais, porém, nesses 3 principais. A família de Nazaré nos dá muitos grandes exemplos. Olhando essa família, nós podemos meditar. Primeiramente, eram pessoas que cumpriam com seus deveres civis. Nós, na nossa vida, vivendo socialmente, temos leis que regem as pessoas para que haja ordem, disciplina, uma ética, para que as pessoas convivam socialmente. E nós temos que ser cumpridores dessas leis. A família de Nazaré cumpria as leis do Estado, as leis civis. Quando Jesus nasceu, eles estavam justamente cumprindo uma dessas leis. Saíram de longe, foram fazer o recenseamento em Belém, longe de sua casa, porque José era dali, de Belém, nascido ali, e o Estado tinha dito que todos deveriam se recadastrar para saber quantas pessoas haviam em cada povoado, em cada local, quantas famílias. Um grande recenseamento, como nós nos dias de hoje temos às vezes. Essa família estava em Belém cumprindo esse dever civil. Mostra um exemplo que ela nos dá para todos nós. Essa família cumpria os deveres religiosos. Vamos ver? No 8º dia, dizia a lei judaica, o menino teria que ser apresentado ao templo, consagrado ao Senhor, porque era o primogênito, o menino. E eles estão lá, diante de Simeão, 40 dias depois, diante de Simeão, da profetisa Ana, cumprindo o que a religião pedia. Consagre o menino, apresentem ele. Passado o período que Maria precisava, eles foram ao templo fazer isso. A família era chamada, devido à distância de sua cidade até o templo, a uma vez por ano ir a Jerusalém. Porque era assim, quem morava nas cercanias da cidade tinha por obrigação de todo mês ir ao templo. Quem morava mais longe, como em Morungaba, Bragança, Águas do Lindóia, pelo menos uma vez ao ano. E quem morava muito distante tinha por preceito de pelo menos uma vez na vida ir ao templo de Jerusalém. Assim eram os preceitos judaicos. A família todos os anos ia a Jerusalém. E nós vamos ver isso quando ele tinha 12 anos, onde é dito, todos os anos José e Maria com seu filho iam a Jerusalém visitar o templo e fazer a sua oferta, participar da vida religiosa. Foi quando o menino se perdeu, e ali nós vemos uma família preocupada em buscar o filho. Ele está perdido, nós temos que encontrá-lo. Nós vemos nitidamente no Evangelho a grande preocupação, que deve ser a preocupação de todos os pais, quando os filhos estiverem se perdendo, e eles se perdem de maneira diferente nos dias de hoje. Estar atento, buscar, reencontrar, trazer de volta, para que eles não afundem e não desapareçam. Uma defesa. Defesa, também vamos lembrar, uma família defendendo-se uns aos outros. O menino estava ameaçado de morte por Herodes. Quando Herodes soube, através dos reis magos, que o Messias tinha nascido, mandou matar todas as crianças com menos de 1 ano de idade. Ele disse, no meio disso vai estar esse rei que eles dizem.
E quando José sabe disso, José pega a esposa, o menino, e vai embora para o estrangeiro, lugar de língua diferente, começar uma vida nova. Um trabalho muito grande, mas ele faz porque ele ama essa família, esse filho e essa esposa. Ele está defendendo. Nós conhecemos essa imagem como aquela uma em que José vai puxando o burrinho, um baleco, pela corda, montado no jumento está Nossa Senhora com o menino Jesus. Nós conhecemos como Nossa Senhora do desterro, exatamente, Nossa Senhora do desterro, Nossa Senhora do exílio. É essa imagem tradicional que a gente vê nas casas de vocês. É um momento bonito em que a família se une, mesmo diante das dificuldades, para defender um ao outro, defender alguém que está ameaçado. Essa família está unida também ensinando o trabalho. José era carpinteiro. Nos é dito na Sagrada Escritura que Jesus era carpinteiro também. Um pai ensinando um trabalho, garantindo o futuro do filho. Isso as famílias nos ensinam. E nós podemos ir por aí afora, são grandes os exemplos, unidos na festa, na alegria, unidos na dor. Na festa nós vamos ver a família lá em Caná, na Galileia, numa festa familiar, festa de casamento, festa bonita, a família vivendo socialmente. E na dor nós vamos ver a família já sem o pai, porém ali está a mãe, aos pés da cruz, junto do filho. Não o abandona. Unidos também na dor, no olhar, ela procura transmitir o seu apoio, a sua solidariedade. Isso tudo são exemplos que a Sagrada Família nos dá. Quando a gente medita um pouco mais profundamente sobre a manjedoura, sobre o agir desse pai, o comportamento dessa mãe e o jeito de ser desse filho. São exemplos que facilmente nós podemos apreender, segurar para todos nós. E acima de tudo, confiar, colocar em oração a nossa prole, a nossa família, nossos filhos, nossos casais na Sagrada Família. Quantas e quantas mães, quantos e quantos pais dobram seus joelhos para rezar e pedir a essa Sagrada Família que zele, proteja, cuide de seus filhos e filhas. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.